noite, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos começar o nosso culto, entoar louvor a Deus. Amém? Vamos fazer a nossa primeira oração nesta noite. Vamos fechar os nossos olhos. Pedir para que o Senhor venha conduzir a nossa vida, para que nós possamos entoar ao Senhor um louvor perfeito, agradável. Amém. Espírito Santo, nós nos colocamos na tua presença nesta noite. Faz tanto que o nosso coração esteja voltado somente para ti. Nós possamos entoar o louvor, meu Deus, perfeito, agradável aos teus olhos. Nós possamos chegar diante de ti com o nosso coração limpo, com o nosso coração puro, com as nossas mãos limpas diante do Senhor. Conduza esse louvor, meu Deus, conduza o culto, que não sejamos nós, mas o Senhor através de nós. Que vidas, meu Deus, nesta noite possam ser alcançadas, corações alcançados aqui, meu Deus. Eu não sei como os teus filhos chegaram aqui nessa noite, mas o Senhor conhece o mais íntimo de dentro de nós. Conhece a nossa vida, conhece a nossa família. O Senhor tem controle, meu Deus, de todas as coisas nas tuas mãos. Por isso, nessa noite, meu Deus, que através do louvor que nós vamos entoar a ti, o Senhor venha de encontro a nós, curando, tirando toda a ansiedade, tirando tudo aquilo que atrapalha, meu Deus, de nós te louvarmos e engrandecemos o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Para adorar-te, vim para
irmãos e as minhas irmãs, que a graça do nosso Deus, sua bondade e a sua fidelidade seja com cada um de vocês. E que o nosso coração, como igreja do Senhor Jesus, continue totalmente voltado para o trono de Deus, para glorificá-lo e para poder desfrutar da sua presença maravilhosa. Deus seja louvado. Nós vamos fazer agora a leitura da palavra do nosso bom Deus. Vamos ouvir o que o nosso Deus nos fala. Assim diz o nosso Deus em sua palavra. Mateus capítulo 5, os versículos de 1 ao 3. Mateus capítulo 5, os versículos de 1 ao 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, que a palavra de Deus, ela fique guardada em nosso coração, ilumine-nos com sabedoria em nosso entendimento, pelo seu Santo Espírito, e que por ela possamos viver. Vamos continuar exaltando e glorificando ao nosso Deus com as nossas canções. Amém. Enquanto nós estivermos cantando esse hino, os irmãos podem ficar à vontade, quem trouxe seus dízimos, as suas ofertas, amém? Amém. Pode estar trazendo ao altar. Amém. Graça
cumprimentar o irmão que está do seu lado nessa noite? Glória a Deus. Vamos continuar louvando o nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Faz chover sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. Nessa noite. Aleluia. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, me poder ouvir o Senhor Jesus, inundar o meu coração, assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, me poder ouvir o Senhor Jesus, inundar o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, me poder ouvir o Senhor Jesus, inundar o meu coração, faz chover, faz chover, Aleluia, Jesus. Nós queremos mais o Senhor nessa noite, mais de ti, Deus.
louvamos, demos aqui, Pai, toda a honra, toda a glória, o louvor ao Senhor a Ti. Venha abençoar a palavra nessa noite, o pastor que vem ministrar, meu Deus, conduza, meu Pai, a palavra, a pregação, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças já estão se chegando, né? Então todas as crianças podem vir. E aí nós vamos orar com vocês, crianças. E vocês poderão estar indo no culto infantil. Então vamos orar? Pai de amor, obrigado pela vida destas crianças. Obrigado, Pai, por cuidar delas. E que o Espírito Santo esteja em todo o tempo conduzindo a vida destas crianças. Que elas cresçam em estatura, sabedoria, mas também na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, Pai, se revele a elas em Cristo. Que o Espírito Santo as ensine, as ilumine, para que possam, Pai, ser conduzidas a Ti, a salvação em Jesus. E eu peço que aquelas que já têm tido esse entendimento possam estar cada dia sendo confirmadas em sua fé. Abençoa o culto infantil que eles vão estar celebrando a Ti. Abençoa também o culto que estaremos em continuidade celebrando aqui no templo. Que a sua graça seja conosco. O Senhor fale conosco. O Senhor nos abençoe e nos edifica. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, nesta noite nós queremos falar sobre humildade. Jesus que falou: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós acabamos de cantar um cântico que diz: mais de Jesus, menos de mim. Na verdade, tem que ser tão menos para ser zero de mim e tudo de Cristo. E quando a nossa vida for tudo de Cristo, então nós também seremos tudo nele e por nele. Podemos, assim, chegar à conclusão de que, assim como Ele é, nós o vemos. Somos como Jesus. Este é o alvo e propósito da nossa salvação que Deus nos tem dado por meio de Cristo. Então, é olhando para Jesus, andando com Jesus e aprendendo com Jesus. Humilde, servos de todos os irmãos, essa foi a missão assumida por Jesus como nosso Salvador e Senhor. Esvaziou-se de si mesmo, de toda a sua glória, a glória divina que ele possuía junto com o Pai desde a eternidade, para, como um ser humano como nós, ser obediente até a morte de cruz, por causa da nossa necessidade de salvação. Então, Ele morreu por nós, para que agora, podendo vivermos por meio dele, vivamos para Ele, que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Então, nós devemos aprender acerca da humildade. E o Senhor está falando a nós, seus discípulos. Notem que diante da multidão, Jesus está ensinando aos seus discípulos, aqueles que creram nele como Salvador e Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Claro que Jesus estava falando aos ouvidos da multidão também, mas de maneira direta os seus ensinos estavam direcionados aos seus discípulos. E Mateus capítulo 5 vai falar de uma série de bem-aventuranças, ou seja, uma série de situações e virtudes que devemos ter, ou atitudes que devemos possuir,
que nos fazem muito felizes, ou seja, bem-aventurados. Ser bem-aventurado é ser muito feliz. E essa felicidade, ela é do Espírito, essa felicidade, ela está na comunhão com Deus por meio de Cristo. Essa felicidade está na alegria que o Espírito Santo produz da nova vida de Cristo em nós. Não pense nessa felicidade em termos de vida natural da carne, porque a nossa natureza humana da carne, ela vai estar em todo o tempo lutando contra estes princípios e atitudes que devemos possuir, que nos tornam muito felizes pela graça e pela vontade de Deus que opera em nós a alegria de viver uma nova vida com Jesus, a vida salva. Nós, humanamente falando, do ponto de vista terreno, somos eternamente insatisfeitos por causa do grande vazio do pecado que ele deixa na nossa vida. Mas Jesus está dizendo: muito felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, qual seria a realidade dessa felicidade de ser humilde de espírito? É o reino dos céus, dado a nós. É a nossa cidadania celestial. É isso que nos faz felizes. E é pelo espírito quebrantado e humilde que nós recebemos o reino dos céus. Por quê? Porque necessitamos reconhecer o nosso orgulho, o nosso pecado, o nosso egocentrismo, o nosso eu, e assim nos esvaziar de todo esse orgulho, de todo esse egocentrismo, de todo esse ego ou eu, para que Cristo entre, habite e reine em nosso coração, dando a nós uma nova vida nele, de forma que não haveremos mais de viver, não haveremos mais de viver o nosso eu. Já não vivo mais eu, mas é Jesus vivendo em mim, me possibilitando em viver uma vida semelhante à de Jesus. A vida do homem segundo Deus, justo e santo, salvo. Precisamos entender isso. Isso faz parte do processo de crescimento espiritual, da maturidade em Cristo, da vida cristã madura, onde o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento consciente, pessoal, voluntário, cheio de amor, e marcado pela compaixão e a graça dele para conosco. Então, reconhecendo o nosso pecado, para que possamos nos esvaziar de nós mesmos e assim podermos declarar a nossa fé em Cristo, que a nossa vida doravante será a vida de Cristo e que o nosso viver será para a glória de Deus e que vamos viver uma vida cidadã do reino dos céus, cujos princípios e valores são a palavra de Deus revelada nas Escrituras Sagradas, demonstrada em vida na pessoa de Cristo e iluminada, revelada e conduzida e auxiliando-nos pelo seu Santo Espírito que Ele nos deu. Não estamos sós. Quando recebemos Jesus, Ele nos deu também o seu Espírito Santo para que habitasse em nós. Para que na plenitude do Espírito Santo pudesse viver na plenitude da vida de Cristo. E para que com Cristo pudéssemos viver para a glória de Deus, nosso Pai Celestial. Então, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, ser humildes de espírito é uma necessidade para que passemos a fazer parte do reino dos céus pela fé em Jesus Cristo. Ser humilde de espírito é o reconhecimento de que eu não sou nada, que eu não posso chegar na eternidade com os meus pecados, não posso chegar na eternidade sem o Salvador, que é Jesus Cristo, não posso ser salvo ao ter Jesus sem a graça e a compaixão de Deus para comigo. Então, eu reconheço a minha nulidade
e ao mesmo tempo eu declaro e abraço a suficiência e a autonomia de Cristo sobre a minha vida. Para que a minha autonomia de viver seja o próprio Jesus vivendo em mim, governando a minha vida. E assim eu não mais me disporei a viver segundo a minha razão, mas a vontade de Deus, a vontade de Deus em Cristo. Não viverei mais conforme o meu coração deseja, mas viverei conforme o reino de Deus, a sua justiça, que haverá de ser e se tornará, e é a prioridade da minha vida. Em que, em todo o tempo, humildemente deverei estar com Jesus, para que o meu velho homem não ressuscite na manifestação de uma vida carnal e contrária a Cristo e ao reino de Deus e à própria vontade do Pai eterno. Para que o meu velho homem ele continue crucificado, morto com Cristo, e que a minha nova vida, que é Cristo, e uma nova vida em Jesus Cristo, ela seja sempre a manifestação presente, real, do meu viver com Deus. Então, meus irmãos, Jesus ensina aos seus discípulos, e também está falando à multidão, aos seus discípulos, para que eles aprendam os valores do reino dos céus. A multidão, para que ela ouça e arrependa-se dos seus pecados e se converta a Cristo, para que também humildemente possa receber a Cristo, convertendo-se a Ele e recebendo a salvação, que é a participação no reino celestial, o reino de Deus, o reino dos céus. E eu quero que vocês entendam que no reino de Deus, ou no reino dos céus, não existe um participante sequer que não seja humilde de espírito. Ah, pastor, mas eu conheço tanta gente orgulhosa, então ainda não está fazendo parte do reino de Deus. Conheço tanta gente soberba, arrogante, então ainda não está participando do reino de Deus, porque a condição para fazer parte do reino de Deus é essa humildade com Cristo. Não uma humildade de simplesmente autopiedade. Pobre de mim, como eu sou fraco, como eu sou necessitado. Reconhecer fraquezas e necessidades faz parte da nossa humilhação, mas uma falsa ou pretensa humildade, ela não alcança o propósito de Deus do perdão e da salvação. Porque Jesus mesmo disse: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? E nós precisamos estar vestidos dessa veste da humildade. E poderíamos estender em relação à veste da humildade, que o Senhor também nos vestirá com a veste da justiça, que é a vida justificada em Cristo mediante a fé nele. A veste da santidade, porque em Cristo Ele nos perdoa, Ele nos lava e nos purifica de todo pecado. A veste do amor, porque nós aprenderemos a ter compaixão, a sermos misericordiosos, como Ele é compassivo e misericordioso, porque Ele é a nossa vida. E essas vestes, seja da humildade, seja da justiça, da santidade, do amor, da verdade e muitas outras peças do vestuário da nova vida dada por Deus em Cristo para nós, é o próprio Deus que nos dá estas vestes festivas pelas quais nós podemos estar no casamento, nas bodas do Filho do Reino, nas bodas do Cordeiro. E não há lugar na festa celestial, não há lugar no reino de Deus para quem não tiver essas festas festivas dadas por Deus da vida espiritual. Amigo, como entraste aqui não tendo a veste nupcial? Ou seja, eu tenho dado a veste nupcial a todos os convidados. Como é que você está aqui sem essa veste nupcial?
Então tem essa parábola, né? Jesus contou. E é este que não tinha sua veste nupcial. Ele foi então lançado fora. Então não há no reino de Deus, irmãos, ou não existe nenhum participante sequer que não seja humilde de espírito. Por quê? Porque é necessário que aquele que crê, aquele que se dispõe a seguir a Cristo, negue-se a si mesmo. Jesus disse: se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Fora disso, não há como ter a Cristo. Não há lugar para Cristo onde o nosso orgulho, o nosso ego assume os espaços do nosso ser. Então é menos de mim, menos de mim, menos de mim, até não ser mais nada de mim, mais de Cristo, até que seja tudo de Cristo. E é Ele que nos abençoa para que a sua vida em nós seja total. Até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo. Nós haveremos chegar a esse ponto. Ainda não sabemos como tudo isso vai acontecer, como haverá de ser, mas um dia nós o veremos assim como Ele é. Ou seja, nós seremos como Jesus. Em todo o seu caráter, em toda a sua realização moral. E Ele continuará sendo o nosso Deus eterno, Salvador, para que tenhamos comunhão eterna e vida com o Pai eterno. E estaremos com Ele para sempre. Porque o reino dos céus é um reino eterno. Não é deste mundo, mas é o reino eterno. E é com Cristo, que somos participantes dele, pelo primeiro aspecto, a humildade de espírito. Então, Jesus mesmo, irmãos, ele deixou a sua glória, ele esvaziou-se de si mesmo. Para quê? Para nos salvar, para glorificar o Pai, para cumprir toda a justiça. E a grande verdade é que a gente precisa encarar agora é o seguinte: enquanto não formos completamente vazios de nós mesmos, nós não temos como ter a pessoa plena de Jesus no nosso viver. O que nos impede uma vida cheia do Espírito Santo? O que nos impede uma vida de plenitude em Cristo? É o nosso eu ainda reinando em nós. O nosso ego dominando a nossa vida. São as nossas atitudes carnais que nos atrapalham ou nos impedem de sermos espirituais, de sermos conduzidos inteiramente pelo Espírito Santo. Mas onde está a dificuldade? Em nós mesmos. Por falta de conhecimento de Cristo? Provavelmente. Por falta de uma fé tal que nos leve a nos dedicar, consagrados a Deus, rejeitando o mundo, o pecado, a nossa carne, a soberba da vida, Satanás. Então nós mesmos temos a nossa culpa em não crescer. Precisamos crescer espiritualmente. Precisamos tratar a nossa vida espiritual para que seja sempre mais de Cristo, até que seja tudo de Cristo, menos de nós, até que seja nada, absolutamente nada do nosso. Na verdade, nós recebemos um novo eu em Cristo, ou seja, uma nova pessoa em Cristo que devemos ser, com os princípios e os valores do reino celestial. Não com os princípios e valores deste mundo, mas dos céus, de Deus. Porque devemos ser a imagem e semelhança de Deus. E isso Deus está fazendo em nós, hoje, conduzindo-nos pelo seu Espírito Santo,
revelando-nos a pessoa de Cristo como Salvador e Senhor, a sua própria imagem perfeita, para que nele possamos refletir a mesma glória dele. Meus irmãos, nossa humildade de espírito quer dizer que nós nos colocamos como mendigos, de mãos vazias perante Deus, conscientes da nossa pobreza espiritual e reconhecendo que Jesus Cristo é tudo que precisamos. Precisamos dele para vivermos a vida celestial de Deus, conforme a salvação que ele nos dá. Não tem como a gente questionar o fato de que nossa salvação ela é prejudicada pelo fato de não enxergarmos a nossa vida dentro do prisma da pessoa de Cristo, da vontade de Cristo, do exemplo de Jesus. E muitas vezes, porque nós racionalizamos o que é certo e o que é errado. E racionalizando o que é certo e o que é errado, muitas vezes nós relativizamos a verdade. Porque temos a necessidade de justificar os nossos pecados. Isso acontece desde o jardim do Éden. O homem disse para Deus: a mulher que tu me deste, ela é culpada do teu pecado. A mulher disse: foi a serpente. Então nós temos a tendência de justificar os nossos erros e relativizar a verdade. Mas a verdade de Deus é absoluta. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus não tem nenhuma sombra de erro. Ou seja, ela é eterna, ela é imutável, ela é inerrante. E a nossa vida com Deus, por meio de Cristo, é uma vida segundo a Bíblia. Conhecer a Cristo é conhecer a Bíblia. Ter o conhecimento da Bíblia é ter o conhecimento de Cristo também. E se não for assim, estamos também no caminho errado. Porque vamos ter apenas uma cultura religiosa, um conhecimento religioso com as suas liturgias e práticas religiosas. E uma religião sem relacionamento com Deus, ela não tem valor nenhum. Porque a verdadeira religião é Cristo na nossa vida. Ele é o religar, Ele que nos une de novo a Deus, pelo perdão dos nossos pecados, da nova vida que Ele nos dá. Mas, irmãos, tem que haver humildade em nós. Nós não temos que nos justificar perante Deus dos nossos erros. Nós temos que evitar querer convencer a Deus de que Ele deve ser complacente com os nossos erros. E que os nossos erros não são assim tão graves, porque nós somos muito melhores do que determinadas pessoas pecadoras que conhecemos. Nós não temos que nos comparar com ninguém. Nossa comparação é com Jesus. E quando nós nos comparamos com Jesus, nós podemos então ver-nos quão distantes estamos da pessoa gloriosa do nosso Deus, por causa das nossas fraquezas e pecados, fraquezas e imperfeições, carnalidade, mentes carnais. Quando nós falamos de humildade, a palavra de Deus diz para não humildade cristã, né? Quebrantamento de espírito, ou seja, o reconhecimento de que somos mendigos, estamos de mãos vazias perante Deus e somos totalmente pobres, sem nada que possa atrair o desejo de Deus em nos ter com Ele. Graças a Deus por dessa maneira que Deus nos acolhe. Ele nos acolhe pela sua graça, que é
o seu favor que não merecemos, a sua misericórdia, que é a sua benevolência em nos tratar de forma bondosa e não justa como merecemos ser tratados. Mas ele diz que somos felizes, muito bem-aventurados, quando temos uma atitude de humildade, em reconhecer que sem Deus nada somos e não temos condições alguma de entrar no céu com os nossos pecados. Felizes, porque Deus nos concede Cristo como Salvador e Senhor. Deus nos dá por meio dele o seu reino e a sua vida justa, para que possamos ser participantes da sua glória, da sua natureza e glória. E assim devemos nos vestir das vestes da humildade, da santidade, da justiça, da verdade, do amor na pessoa bendita de Jesus, revestidos da presença plena, do poder, da sabedoria do Espírito Santo. Mas a gente precisa de ter o conhecimento da palavra, precisamos alimentar a nossa vida espiritual, a nossa fé com a palavra de Deus. Então precisamos nos ater à leitura e meditação da palavra de Deus, como o próprio Deus nos exorta a meditar nela dia e noite. Feliz é o homem, muito feliz é o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o prazer da sua vida é a palavra de Deus, e nela ele medita de dia e de noite. Ele todo o tempo ele está meditando. E até mesmo quando você está dormindo, seja o propósito de Deus para a sua vida, você vai sonhar com a palavra de Deus. Porque Deus é maravilhoso para conduzir você com a sua palavra. Felizes os humildes de espírito significa o seguinte para mim e para você: ser humilde de espírito, ou pobre para ser rico. Enquanto eu quero ser rico, enquanto eu quero ganhar a minha vida na plenitude da minha carne, da minha existência terrena, eu deixo de ter as riquezas celestiais, deixo de ter a grandeza de Cristo em mim. Então, a palavra de Deus é o seguinte: aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Mas aquele que ganhar a sua vida em detrimento de minha pessoa, vai perder a vida de verdade, que é a vida eterna. Então tem que haver humildade. Felizes são os humildes de espírito, porque é perder a vida para ganhar a vida, ser pobre para ser rico, perder a vida para ganhar a vida, esvaziar-se para ser cheio. Esvaziar-se para ser cheio. Não tem como Deus nos encher a sua plenitude de vida em Cristo, no seu Santo Espírito, enquanto a minha plenitude for o meu ego, for a minha carnalidade. Deus nos dá as vestes nupciais para as bodas do mundo. Nós mencionamos isso. Então, felizes são os humildes de espírito. E a felicidade está em ser participante do reino de Deus, pelo reino de Deus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, o meu viver, o seu viver em Cristo é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus na nossa vida, a nossa cidadania celestial, cujos princípios e valores são a palavra de Deus e a palavra de Deus revelada na pessoa de Cristo, porque Ele é a palavra viva. O reino de Deus não é apenas um lugar, ele é um lugar, né? Hoje o reino de Deus está lá nos céus, em toda a sua glória, mas ele está também no coração de cada crente que humildemente se arrependeu dos seus pecados, quebrantou-se diante de Deus e o recebeu como Salvador e Senhor. Então, o reino de Deus está revelado espiritualmente na vida e no coração de cada crente em Jesus Cristo.
mas ele existe em sua forma e manifestação gloriosa nos céus. Jesus nos ensinou na oração denominada a oração do Pai Nosso que devêssemos orar para que esse reino viesse. Venha o teu reino. Nós estamos aguardando a sua segunda vinda, a vinda de Jesus Cristo. Quando os reinos deste mundo passarão a ser do nosso Senhor, do seu Cristo, e Ele reinará para todos os séculos, ou seja, pelos séculos dos séculos. E nós habitaremos com Ele, onde habita a justiça, a santidade, o amor, a verdade. Onde há a plenitude de Deus. A nossa imagem semelhança com Deus. Então o reino de Deus não é apenas um lugar, mas é um governo e a comunhão que temos com o próprio Deus em Jesus Cristo. O governo de Deus é a nossa comunhão com Ele, sobre a nossa vida. E eu me submeto a Ele humildemente. E eu me dedico a Ele humildemente. E humildemente eu quero a vida plena de Cristo como meu viver. Isso tem que ser a nossa realidade de salvação, de vida e comunhão com Deus, meus irmãos queridos e irmãs queridas. Deus não divide sua glória e soberania com o orgulho e soberba de pessoa alguma. Deus não divide. O que poderíamos dizer sobre orgulho? Orgulho significa valor próprio e honra própria, egoísmo, admiração por si mesmo, arrogância e soberba. Isso é orgulho. O que Deus diz a respeito dos orgulhosos? Deus abate, Deus joga no chão os orgulhosos. A respeito da soberba, que é uma das manifestações do orgulho, soberba é um sentimento de altivez, superioridade sobre as outras pessoas. E mesmo que Deus tenha dado a cada um de nós uma função diferente, o que para uns pareça ser mais importante do que a de outra, para Deus nós somos todos iguais. Ele não faz acepção de pessoas. E a função e ministério de cada um no reino de Deus, seja na igreja ainda aqui na terra, ou lá no reino dos céus em glória, a função de cada um é tão importante quanto a vida de cada um para Deus e quanto a vida de cada um para o outro. Somos todos necessários uns aos outros. E somos todos igualmente importantes para o nosso Deus em honra e glória de Jesus Cristo, honra e glória dele na pessoa de Jesus Cristo. E nossa atitude de humildade seria a de viver tão somente para a glória de Deus e para ser bênção diante dele na vida uns dos outros, como irmãos e irmãs, membros da família de Deus, a sua igreja. Para esse mundo nós temos o testemunho da nossa fé. Para esse mundo nós temos a graça e a misericórdia de Cristo em nosso coração. Para esse mundo nós temos o amor de Cristo a ser dado. Mesmo que não sejamos compreendidos, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que sejamos lançados na prisão ou mortos, ou impedidos de nos reunir para adorar, e que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos proporcionaria uma maneira de poder fazê-lo. Porque assim aconteceu no passado com os cristãos, quando eles eram proibidos reunir-se publicamente. Mas Deus tem que ser a solução e a resposta, não só para anseios, mas as necessidades da nossa alma. Então, nossa humildade é pré-requisito para a nossa salvação em Cristo. É pré-requisito para que possamos fazer parte ou ter o reino dos céus, ou ser participantes dele. E não pode existir no reino dos céus que não seja humilde de espírito. Mesmo porque nós somos exortados a considerar cada um superior a si mesmo. E nós somos exortados a uma única dívida
para com o outro que é o amor. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vocês devem amar uns aos outros. E como é que devemos amar uns aos outros? Da mesma forma que Deus nos amou e nos perdoou em Cristo. Para que sejamos um em Cristo no seu amor. E para que, por esse amor, o mundo possa ver a nossa unidade em Cristo. Então, meus irmãos, os humildes de espírito, eles possuem a aceitação de Deus. Quem é que Deus aceita? O coração quebrantado e humilde. A palavra de Deus diz: um coração quebrantado e humilde não rejeitarei jamais. Então Deus nos dá o seu reino, ou seja, fazemos parte dele, novo nascimento, conversão, salvação, pela nossa humildade em buscá-lo e reconhecer que só Ele é Deus e que só Ele é tudo o que precisamos e só nele devemos viver e Ele é a nossa vida. E Deus, conforme nós já dissemos anteriormente, Ele eleva os humildes e joga no chão os orgulhosos. Deus concede graça aos humildes, mas Ele rejeita os orgulhosos. Quem sou eu? Sou um servo de Cristo, muito amado por Ele, como um filho que deve imitar ao Pai Celestial. Devo aprender com quem? Tudo isso, com Jesus. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Qual é o resultado de aprender com Jesus da sua humildade e mansidão? Ter descanso para as nossas almas. Descansar no poder de Deus, descansar na graça do nosso Deus, descansar nas provisões de Deus quanto às nossas necessidades e anseios. Meus irmãos, minhas irmãs, quero concluir essa reflexão com uma declaração bem forte, que é a seguinte: quem não for humilde de espírito, não tem como nascer de novo para ser participante do reino de Deus. Quem não for humilde de espírito, não tem como poder fazer parte do reino dos céus. Mas quero que você entenda uma coisa: não é a humildade pela humildade, é a humildade pelo reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, e que nele temos a revelação da vida de verdade, ou do verdadeiro homem que é criado em justiça e santidade. Porque na nossa humildade nós estamos nos esvaziando totalmente de nós mesmos, negando a nós mesmos, para que possamos ser gerados novamente na pessoa de Jesus, como filhos de Deus e cidadãos do reino dos céus. Se alguém não nascer de novo, ou não for gerado novamente em Cristo, não pode fazer parte nem ver o reino dos céus. E para isso é preciso ser humilde de espírito. Saibamos ser tudo em Cristo, para a glória dele, para a glória do nosso Pai eterno, e para sermos uma bênção na vida uns dos outros como irmãos. Porque assim devemos ser discípulos obedientes e centralizados na pessoa de Jesus Cristo, encarnando em nós as verdades do reino dos céus, vivendo como princípio basilar da nossa vida com Deus, porque Deus governa a nossa vida. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós temos o reino dos céus por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém? Então, irmãos, eu quero então encerrar orando e que a graça do nosso Deus esteja sobre nós em tudo, para que vivamos o reino de Deus com justiça, com total humildade de coração e de espírito. Oremos. Pai de amor, nosso Deus eterno, em nome de Jesus, te agradecemos
pela sua bondade, fidelidade e a sua provisão para a nossa vida, Senhor. Principalmente a salvação em Cristo. E por quebrantar o nosso espírito para que ele seja humilde perante o Senhor, no reconhecimento de que somos nada por causa do nosso pecado, sem a tua presença, sem a sua graça. Estamos perdidos sem o Senhor. Obrigado por nos ter revelado isso, e obrigado por nos iluminar e nos revelar a tua tão grande salvação na pessoa de Jesus Cristo, para que não vivamos mais segundo o nosso eu, mas possamos viver por meio de Jesus, sua justiça para conosco, sua salvação para a nossa vida. Muito obrigado. Dá-nos, Pai, um espírito quebrantado. Dá-nos, Pai, um espírito humilde. Dá-nos, nosso Pai eterno, um coração puro. Dá-nos, Pai, um espírito de retidão. Revista-nos da pessoa bendita do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, em seu governo soberano sobre a nossa vida, para que nele sejamos cheios do teu Santo Espírito, do seu poder, sabedoria e autoridade, para que, como cidadãos do teu reino, reflitamos a sua imagem e semelhança e a glória do Senhor. Para sempre, Senhor, guarda-nos em nossa fé, guarda-nos na fidelidade a Jesus Cristo, e para o dia da sua volta e do nosso encontro com Ele. É no nome de Jesus que eu oro.